Olá! A nossa aula de hoje terá como tema Introdução aos meios de transporte. Os transportes são elementos essenciais para o desenvolvimento do turismo. Os dois têm uma importante relação de interdependência. Para entendermos melhor este processo, é necessário fazermos uma introdução ao sistema de transporte turístico. Nesta aula, apresentaremos o conceito de sistema de transporte, faremos um resgate histórico referente ao desenvolvimento de transportes no mundo, mostraremos os 4 modais e, por fim, os elementos físicos que compõem o sistema de transporte. Vamos ver agora transporte e turismo, conceitos e definições. Antes de entendermos o conceito de transporte e turismo, é necessário conhecermos os componentes da oferta turística. São eles: os atrativos, que são aqueles que fazem com que o turista vá até o núcleo receptor, ou seja atraído por ele. Segundo, são as facilidades. As facilidades são aqueles serviços que vão manter o turista no núcleo receptor. Por exemplo, um hotel ou qualquer outro serviço que faça com que esse turista permaneça no núcleo receptor. Por fim, temos o acesso. O acesso facilita o deslocamento do turista desde a sua cidade de origem até os núcleos receptores. Acesso aos núcleos receptores. Para o acesso às diversas cidades turísticas, é necessário que se tenha à disposição meios de transportes. Isso facilitará o deslocamento entre o núcleo emissor até o núcleo receptor, ou seja, a cidade turística. Os transportes são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento e constante crescimento do setor turístico. Esta evolução permite viagens cada vez mais rápidas para lugares cada vez mais distantes. Para entendermos essa relação, vamos trabalhar com alguns conceitos e definições. Primeiro vamos entender a definição de sistema de transporte segundo a visão de André Paulillo. Sistema de transporte é a estrutura composta por serviços e equipamentos de um ou mais meios de transportes necessários ao deslocamento dos turistas e viajantes em geral entre núcleos emissores e receptores e dentro dos mesmos. Portanto, entendemos sistema como um conjunto de serviços e equipamentos de transportes turísticos que vão facilitar o deslocamento do turista entre núcleo receptor e o núcleo emissor. Guilherme Palhares define transporte voltado para o turismo como a atividade meio que interliga a origem de uma viagem turística a um determinado destino e vice-versa, que interliga vários destinos turísticos entre si ou que faz com que os visitantes se desloquem dentro de um mesmo destino primário ou secundário. Se analisarmos então esta última definição, perceberemos que a viagem inicia ainda na cidade de origem de cada passageiro, ou seja, ainda em sua casa. Vejamos um exemplo de uma viagem que combina o transporte aéreo, rodoviário e ferroviário entre 2 destinos diferentes. O passageiro necessita de um meio de transporte que o leve até o terminal para embarcar e iniciar a sua viagem. Chegando no terminal, o passageiro embarca no avião com destino à primeira cidade, Paris, por exemplo. O passageiro então chega a Paris, toma um táxi até o hotel, passeia, se diverte e depois de 3 dias se dirige à estação ferroviária para embarcar no Eurostar, o trem de alta velocidade que atravessa o Canal da Mancha, para chegar então a Londres. Em Londres, o passageiro se diverte e após 3 dias sai do hotel de táxi, embarca no avião e chega ao Brasil. No aeroporto, precisará de um meio de transporte que o leve de volta à sua casa.
Então, ele pega um táxi. Percebemos então que a viagem inicia ao sair de casa, combinando então vários tipos de transporte. A evolução dos meios de transporte. A evolução dos meios de transporte e uso simultâneo dos mesmos possibilitou não só o deslocamento das pessoas, mas também o desenvolvimento dos centros urbanos e, consequentemente, a consolidação do turismo no mundo. Nos idos de 1814, surgiu na Inglaterra a primeira máquina chamada locomotiva. Porém, somente em 1825 é que é inaugurada a primeira ferrovia, também na Inglaterra. O Brasil demorou um pouco mais para conhecer o transporte ferroviário. Foi somente em 1854, quando chegou a primeira máquina inglesa, chamada de baronesa, quando também foi inaugurada a primeira ferrovia brasileira. O trajeto era da Baía de Guanabara até o pé da Serra de Petrópolis. O ano de 1840 foi um marco para a navegação mundial. Neste ano surge a inglesa Cunard, a primeira companhia de navegação. O uso dos navios para deslocamentos de um grande número de pessoas entre os continentes foi essencial para o turismo. Começam então a surgir as viagens organizadas. O transporte rodoviário teve seu desenvolvimento também no século XIX. Foi em 1898, na Alemanha, quando surgiu o primeiro ônibus com capacidade para 16 passageiros. O grande desenvolvimento deste tipo de transporte ocorre somente após a Segunda Grande Guerra, em 1950, nos Estados Unidos. A grande expansão das autoestradas naquele país foi responsável pelo desenvolvimento do turismo.